Vocês viram aí, para mim, eu contei aqui pelo menos umas 7 vezes aparecendo a palavra concordo. Vou mudar de assunto agora. Inédito. Vou mudar de assunto e vamos ver como é que vai ser. Agora a gente fala sobre o caldeirão político no Brasil. Está marcado para a tarde de hoje o depoimento de Gabriela Santiago, mulher do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Ela também deve ser questionada sobre as supostas fraudes em cartões de vacina contra a Covid-19. Ontem foi a vez de Mauro Cid, mas ele preferiu ficar em silêncio diante das perguntas da polícia sobre o caso. Pedro Nogueira tem detalhes para a gente direto de Brasília. Pedro, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde. Eu estou aqui no edifício sede da Polícia Federal, aqui na região central de Brasília, e é para cá que vai vir a Gabriela Santiago, esposa do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ela vai depor sobre esse assunto que a gente está acompanhando aqui na CNN Brasil, que é a fraude nos cartões de vacina de Jair Bolsonaro, de Mauro Cid e de suas esposas e filhas. Esse deve ser então o conteúdo do depoimento de Gabriela Santiago sobre essa investigação. O marido dela, Mauro Cid, veio aqui à Polícia Federal ontem e pela segunda vez ele decidiu ficar calado durante o seu depoimento sobre essa investigação. A defesa de Mauro Cid tomou essa decisão justamente porque a perícia no celular dele ficou pronta e os resultados só foram concluídos agora na última quarta-feira. Portanto, a defesa ainda não teve acesso a esses autos e por isso considerou por bem orientar a Mauro Cid que não se pronunciasse e não respondesse, então, às perguntas dos investigadores. Além disso, a CNN também conversou com aliados do presidente Jair Bolsonaro e continua, Luciana, aquela sensação de que Mauro Cid não vai fazer nenhum tipo de delação premiada ou incluir nas suas respostas, num possível novo depoimento, qualquer tipo de informação que possa prejudicar o ex-presidente da República. Bolsonaro, inclusive, que falou com os jornalistas aqui em Brasília na tarde de ontem e abordou esse assunto. A gente separou um trecho dessa fala para mostrar para vocês. Vamos ouvir juntos. Peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. Nós não fizemos, né? Procuramos fazer tudo o certo. Falar de vacina minha, não tinha exigência de eu entrar nos Estados Unidos e estar vacinado, meu Deus do céu. Após esse balanço do cenário feito pelo Pedro Nogueira e a sonora do Jair Bolsonaro, vamos ao segundo tema do nosso debate. Agora eu começo pelo Zé Eduardo. Essa declaração de Bolsonaro evidencia que o ex-presidente segue a linha da defesa. Por qual motivo Bolsonaro tenta agora se distanciar de Mauro Cid? Segue fielmente. Jair Bolsonaro, ele tenta se distanciar ao máximo de Mauro Cid, porque Mauro Cid dificilmente consegue ter uma explicação que o desvencilhe do conjunto de ilegalidades, de ilícitos que o envolvem. Então, o que a defesa orienta Jair Bolsonaro? Que ele não tem nada a ver com isso. Se ele pudesse até dizer que nunca viu o Mauro Cid na vida, ele certamente diria. É que não dá para ele falar isso. Então, eles não conheço, eu não sei, rezo para Deus que ele não tenha feito nenhuma maluquice. Agora, objetivamente, os fatos são difíceis de você obter um distanciamento. Ele ia viajar para os Estados Unidos. Um pouco antes se faz a adulteração do registro. Aí se expede um certificado. Aí, em seguida, se apaga o registro para esconder a fraude, para ele ter um atestado de vacina na mão. Por que Mauro Cid faria isso para Bolsonaro, para ele ter um atestado? Outro dia eu brincava aqui, será que é para colocar um quadro na casa do ex-presidente, ou dele próprio, Cid, olha, está aqui um atestado de vacina falso? Não. Havia alguma lógica nisso, uma lógica que estava sendo perseguida. E dificilmente vai se explicar por que um ato delituoso que é praticado em benefício de alguém, este alguém não sabia, especialmente com essas características. Ele ia viajar, ia para os Estados Unidos, podia pretender ir para outros países por razões das mais diversas. Então, portanto, não é fácil a execução dessa estratégia de defesa, mas que é a única que a defesa de Jair Bolsonaro tem. Dizer que não sei, nada vi, nada presenciei. Muito bem, Samanta, essa declaração que nós ouvimos ainda agora do ex-presidente Jair Bolsonaro segue a linha da defesa. E por qual motivo Jair Bolsonaro tentaria se distanciar agora de Mauro Cid? Eu não vejo um distanciamento do Bolsonaro em relação ao Cid. Eu acho que a declaração do Bolsonaro é bastante coerente
com o que ele vem dizendo até agora. O Cid era o ajudante de ordens dele, portanto, uma pessoa da sua confiança, ele nunca negou isso. O que tem um distanciamento, e é lógico, e me causaria estranheza ele falar mal do Cid agora, se era o seu ajudante de ordens, portanto, é uma fala bastante coerente. O que ele diz é que ele não autorizou e não tinha conhecimento na adulteração do seu cartão de vacinas. E ao contrário do que coloca o Zé Eduardo, ele não seria beneficiado, ele tinha um passaporte diplomático, a filha tinha uma justificativa médica, e a gente está falando do final da pandemia, onde a maioria dos países sequer exigia o certificado de vacinação para você entrar. Então não havia beneficiamento para o presidente Bolsonaro e para sua filha com a adulteração da carteira de vacina. Portanto, ele não pode ser responsável se o Cid alterou sem o seu conhecimento. É preciso que o Estado prove que o Bolsonaro tinha conhecimento disso. E a gente sabe que até agora nada restou provado. Portanto, ele é presumidamente inocente e bastante coerente ele não falar mal do seu ajudante de ordens e torcer para que isso tenha sido uma questão de um hacker e não que o Cid tenha efetivamente alterado a carteira de vacinação. Portanto, eu não vejo que haja um distanciamento e não podemos culpar o Bolsonaro pelos atos do Cid. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Muito bem, Zé Eduardo tem 1 minuto para a réplica. Pois é, nossa harmonia de compreensão acabou. Foi por pouco tempo. Vamos lá. É evidente que quando alguém tem um passaporte diplomático, ele vai ter certas vantagens. Mas se esse passaporte diplomático é utilizado fora de um compromisso oficial, isso não afastava o dever de apresentar o atestado. Ou seja, se uma autoridade vai num compromisso oficial, não é exigido o atestado. Se vai num compromisso pessoal, mesmo usufruindo de um passaporte diplomático, era exigido. Assim foi durante todo o período da pandemia. E Bolsonaro ia sair do país sem ter um agendamento de compromisso oficial. E para que país ele iria? Naquele momento, tudo ainda estava bastante nebuloso, inclusive talvez até onde ele fosse tramar aquilo que pode ter sido um golpe de Estado. Então, o que fez Bolsonaro? Pediu, provavelmente, aí vai ter que ser provado, ao ajudante de ordens que adulterasse, emitisse certidão e entregasse para que, se ele precisasse, a utilizasse. Samantha? Eu não vejo nenhum tipo de beneficiamento e acho que o Bolsonaro sempre foi muito coerente no que diz respeito à vacina. Ele disse que nunca se vacinou, que não iria se vacinar e penso que se ele tivesse se vacinado e adulterado, o prejuízo para ele seria muito maior, porque seria uma quebra de confiança com os seus eleitores, com o discurso que ele sempre teve de não vacinação e em nenhum momento ele alterou esse discurso de que não iria se vacinar, não vacinou a filha por uma questão médica e não vejo nenhum beneficiamento na alteração do carteira de vacinação. Se o Cid alterou ou não, é necessário provar que ele fez sob ordem do presidente Bolsonaro. E isso não restou comprovado e o presidente deixa muito claro que não tinha conhecimento e que nem pediu essa adulteração, que ao meu ver só prejudicaria o Bolsonaro, ele não teria ganho nenhum com essa alteração e só prejuízo. O que resta ser investigado é se foi o Cid mesmo que alterou e que por que motivos ele alterou. E não consigo ver nenhum link com o presidente Bolsonaro, pelo menos até agora.